Glória a Deus. Bom dia. Eu acertei, irmão. Eu falei bom dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem está feliz com o Senhor? Glória a Deus. É muito bom. Muito bom estar aqui na casa do Senhor. Mais uma vez com a oportunidade de ministrar a palavra, de trazer para o seu coração aquilo que Deus colocou no meu coração. E um tema muito bom de se falar, né, sobre gratidão. Um tema que eu tenho certeza que vai falar ao teu coração nessa manhã. E eu creio que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela vai cair sobre o seu coração nessa manhã, assim como caiu sobre o meu. Assim como quando, no momento que eu estava lá na minha casa, meditando na palavra, e o Espírito Santo de Deus veio sobre mim e foi ministrando ao meu coração, e para trazer para você aqui essa boa semente, para cair no teu coração e para que você possa frutificar, né? Um dos intuitos da gratidão é dar bons frutos ao Senhor e aos irmãos. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Quem está bem acordadinho aí? Quem já tomou café? Assim, a não ser que eu esteja no propósito do jejum. Obrigado, meu irmão. Louvado seja Deus. Não é por falta de água que eu não vou conseguir pregar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico muito feliz, irmão. Isso é de verdade mesmo, como diz o Juninho, né? De verdade. Eu fico muito feliz quando sou convidado para pregar. Viu, Rafa? Pega aí. E estou aqui para a glória de Deus, pela graça e pela misericórdia do Senhor. E eu quero convidar você já. Vou começar aqui da maneira certa. Quando a gente faz teologia, a gente aprende que a gente já tem que começar pelo texto. Amém? Não vou ficar dando muita volta, mas depois a gente vai dar bastante volta. Tá bom? Abra comigo o texto. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso 18. Louvado seja Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses. É meio difícil de falar, né, irmãos? Tessalonicenses. Dá uma enroscada na língua, não dá? Capítulo 5, verso 18. Eu vou ler nas duas versões aqui, na minha e na que está ali. Vamos ler junto ali? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A tradução que eu tenho aqui, a NAA, diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deus colocou um tema no meu coração, apesar do tema ser, né, gratidão, mas me levou por um caminho um pouquinho diferente sobre gratidão. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã. O Senhor soprou no meu coração bem assim: como ser grato em meio às tribulações. Como ser grato nas tribulações, nas adversidades, nas lutas. Como ser grato nesses momentos. O nosso irmão falou que ficou... Gustavo, amém, irmão? Você ficou quanto tempo desempregado? 5 meses, irmãos, desempregado. Talvez para nós que estamos trabalhando, né, aqueles que aqui ainda trabalham e exercem alguma função, talvez para você 5 meses não seja nada. Quando a gente está trabalhando, 5 meses é normal. Amém, Lu? 5 meses passa rapidinho. Mas quando a gente está parado... Eu fiquei um tempinho também parado quando eu fiz uma transição da telefônica para começar a trabalhar com barbearia. E eu fiquei um tempo parado também. Eu falava para minha esposa lá em casa: nossa, parece uma eternidade. A gente que está parado, principalmente assim, não entendo isso como um machismo, tá? Amém? Mas principalmente para o homem da casa, biblicamente falando, dá uma impressão assim que é meio... Vou falar aqui a palavra, dá uma impressão que é meio vergonhoso, sabe? Você tá ali desempregado, né, ô Donizete? Você parece que não tem ali aquela coisa de homem, né? Não, vou sustentar a casa, eu vou trabalhar, vou entregar
meu dízimo, minha oferta, vou honrar o Senhor. É difícil, irmãos. Aí eu posso perguntar pro irmão Gustavo, como ser grato a Deus nos 5 meses que ele estava parado? E ele estava aqui, na igreja, orando, falando com Deus, participando dos cultos, confiante pela fé que Deus ia mudar. Sabe uma coisa que Deus colocou no meu coração, dentro de todo o contexto daquilo que nós vamos caminhar junto aqui nessa manhã? Ser grato nesses momentos é que mostra quem realmente nós somos. Mostra qual tipo de coração você tem no Senhor. Ser grato nos momentos de luta. Ser grato nos momentos da tribulação. Como ser grato em meio à tribulação. Foi isso que Deus colocou no meu coração, para eu compartilhar com você. Se você quiser pegar aí no texto, só para a gente não fugir totalmente aqui desse texto, mas a gente vai acabar saindo desse texto, que é o texto tema, né? Eu quero que você leia comigo o versículo anterior, 2 versículos anteriores, o 16 e o 17. Se a irmãzinha quiser colocar, amém? Para todo mundo ver. O versículo 16, a gente leu o 18, né? Em tudo dei graça, são conselhos aqui de Paulo. Ele diz assim, alegrem-se sempre. Ou a minha tradução é, estejam sempre alegres. Versículo 17, orem constantemente, ou orai sem cessar. E aí então ele fala, em tudo deem graças. Em todas as circunstâncias sejam gratos. Mas ele pede para a gente estar sempre alegre e orar sempre ao Senhor. E depois nós vamos dar graça por tudo aquilo que Ele pode nos fazer. Amém? Interessante que o contexto aqui, irmãos, bem rapidinho, você bem aqui, de uma maneira bem simples, só para não ficar só no versículo isolado. Essa carta de Paulo a Tessalônica, tanto a primeira como a segunda, Paulo foi o fundador da igreja em Tessalônica. A igreja dos Tessalonicenses foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Ele passou por lá e ali apresentou o evangelho de Jesus, que estava sendo de uma maneira bem forte, bem categórica. O povo judeu não queria que se pregasse o evangelho de Cristo. As boas novas de Jesus Cristo, eles eram contra que essa palavra fosse espalhada, que o evangelho da boa nova de Cristo, do qual o próprio Jesus falou, olha, vão e pregam o evangelho, e eu vou estar com vocês. O povo judeu oprimia as pessoas e não queria, principalmente Paulo, que era um pregador do evangelho, assim como Timóteo, que era o seu ajudador, e aqui no contexto, ainda fala de mais um que acompanhava Paulo. Lá em Tessalonicenses, capítulo 1, o texto começa assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Ele tinha alguns companheiros, né? Timóteo, que todo mundo conhece, que tem até a carta a Timóteo. E tinha Silvano, que o acompanhava. E aqui, a carta, o principal intuito dessa carta, a igreja, para os irmãos que estavam em Tessalônica, era encorajá-los a permanecer na fé de Cristo Jesus. E principalmente no que diz respeito à volta de Cristo. Porque muitos cristãos daquele tempo, irmãos, ficaram apavorados. Porque cadê o Jesus que ia sentar e governar? Né, Steph? Cadê o Jesus? Cadê o Messias? Ele morreu, ressuscitou, apareceu para 500. Mas ele foi aos céus. E deixou uma promessa que voltaria. Mas o tempo estava passando. E como é que ficava o povo? Então Paulo ele escreve essa carta para essa igreja que ele fundou, e ele fundou e não permaneceu lá, ele continuou suas missões. Então ele escreve essa carta falando para eles, olha, sejam perseverantes, tenham fé, orem sem cessar, estejam alegres. O texto vai até continuar aqui e fala assim, não apaguem o Espírito Santo que há em vocês, estejam firmes. Sabe por quê? Porque eles passavam, aqui no contexto, vai falar que eles passavam por várias tribulações. Como ser grato em meio às tribulações? Como ser grato quando tudo está dando errado? Sabe, porque esse tema gratidão, como eu disse, é um tema muito gostoso de se falar e é interessante para o nosso coração. É um tema que talvez algum irmão vai subir aqui e vai pregar, você precisa
Como é bom ser grato a Deus por tudo que Ele te dá. Como é bom ser grato a Deus pela família que você tem. E amém, irmãos. É bom mesmo. Nós temos que ser, assim, grato à nossa família, à nossa esposa, ao nosso marido, pelos filhos que temos, pela família que temos, pelo trabalho, pela dispensa, pela prosperidade que é bíblica. Amém? Por tudo que fazemos, por esta igreja, por esse tempo maravilhoso que Deus preparou para nós estarmos aqui juntos, cultuando ao Senhor. Pela saúde que temos, mesmo algumas limitações físicas, uns mais, outros menos, em tudo dai graça. Em tudo seja grato. Mas e quando o bicho está pegando? E quando está ao contrário? É nesses momentos que talvez é necessário que a gente faça jus a essa palavra de estar alegre, lembrar dessa palavra, estejam alegres. Assim como o profeta Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça. O presbítero Cláudio gosta dessa palavra, né? Ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja mais vaca nos currais, as ovelhas sejam arrebatadas, né? Tudo está ao contrário, mas o profeta fala, eu me alegrarei, estejam sempre alegres, e exultarei no Deus da minha salvação. Tá tudo de ponta cabeça, e o evangelho é de ponta cabeça. Mas nós vamos estar alegres no Senhor e dar graças a Ele por tudo. Amém? Então Paulo escrevendo esses conselhos, e eu orando ao Senhor ali no meu quarto, eu falei, Senhor, me dá algo, coloca algo no meu coração, de momentos de alguém, de um personagem da Bíblia que passou por momentos difíceis, e mesmo assim permaneceu no Senhor, e o Senhor aprove algo sobre a vida dessa pessoa. E o Senhor me levou no texto, eu vou convidar você a abrir, no livro de Samuel, 1 Samuel, primeiro Samuel. Aleluia. Tem uma palavra que eu gosto muito dentro da Bíblia, de todas que ali estão. 1 Samuel, capítulo 7. A partir do verso 10. Glória a Deus. A Kimberly tá ligeira, hein? Eu fico olhando aqui, mas tem ali, né? Eita, aleluia. Glória a Deus. Quem achou? Amém? 1 Samuel, capítulo 7, verso 10 em diante, diz assim: Enquanto Samuel oferecia o holocausto aos filisteus, chegaram para lutar contra Israel. Os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia, guardem essa palavra, mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Versículo 12. Então Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer. Essa é a palavra que eu gosto. Ebenezer. Guarda ela aí no teu coração. Quando tiver tudo difícil, você lembra que até aqui o Senhor te ajudou. Amém? Amém? Quem está comigo? E lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Versículo 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. Amém? Ebenezer. Gratidão ao Senhor. Amém? Samuel aqui, ele levantou um altar,
fez um memorial ao Senhor aqui. Amém? Eu esquecendo do microfone. Aleluia. Ele expressou de uma maneira literal a gratidão dele ao Senhor, pegando uma pedra ali como um símbolo de gratidão e dando o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe, Ebenezer, irmão, na nossa vida. Ebenezer. Quando você estiver passando pela luta, pela aflição, pela dificuldade, seja ela qual for, porque se eu for falar aqui de cada um carrega, né, uma luta, seja ela qual for, você vai se lembrar dessa palavra. Amém? Você vai se lembrar dessa palavra, Ebenezer. Até aqui hoje, né, o presbítero Henrique? Hoje as misericórdias do Senhor se renovaram. Amém? Mais uma vez, mais um dia, mais uma manhã, o Senhor renovou a tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso estamos aqui. Por isso nós vamos estar alegres. Alegre na tribulação. Essa é a palavra de Paulo para nós. Orando sem cessar e dando graça em tudo. E por tudo. E por todos. Amém? Mas eu quero caminhar mais um pouquinho ainda. Louvado seja Deus. Esse texto está dentro de um contexto, amém? Aqui nós sabemos que os filisteus eram inimigos assíduos do povo de Israel. E é interessante que o contexto aqui mais próximo desse dia, se a gente for voltar um pouquinho na palavra, a gente vai ver que Israel passava por um momento muito ruim, tanto na parte de governo como na parte espiritual. Havia uma crise de governo e havia uma crise espiritual em meio a Israel. Por quê? Se a gente for voltar um pouquinho no livro de Juízes, no último versículo, se alguém quiser pegar e se não quiser, pode só acompanhar. A Kimberly Ligeira vai colocar ali. Juízes capítulo 21, olha que interessante, irmãos, onde Deus, como Deus é lindo e maravilhoso e a palavra de Deus é maravilhosa. Juízes capítulo 21, no verso 25. Jesus, eu nem falei, a Kim já colocou lá. Juízes 21, 25, diz assim, ó: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Mais ou menos assim, ó, não tem líder, cada um faz o que achar melhor, se vira. Nós sabemos que, né, eu já até ajudei o Paiol uma vez aqui ministrando sobre o livro de Juízes, que é um livro bem interessante. Deus, antes de haver os reis, né, de haver a monarquia, Israel era governado por juízes, e Deus ele levantava juízes, né? E levantava o juiz, aquele juiz era bom e governava, de repente levantava outro e aquele juiz não era tão bom, e o povo padecia e pecava, e ele levantava outro, e assim foi vindo. Quando acaba esse tempo dos juízes, vai haver uma transição entre o fim dos juízes até Deus levantar um rei, porque o povo começa a pedir um rei. Lá no capítulo 7 que a gente leu essa história, né, de Samuel ali orando, intercedendo, oferecendo holocausto, e Deus fazendo trovejando do céu e fazendo com que o povo de Israel vencesse a batalha contra os filisteus. Logo depois, no capítulo 8, o texto já vai começar assim: então os israelitas pediram um rei a Samuel. Chega de ficar cada um fazendo o que quer, a gente quer um rei. As nações vizinhas têm rei, sejam eles bons ou ruins, mas eles têm. E nós, como é que fica? O povo queria um rei, irmãos. Então, desse período, do final do livro do Juízes até chegar lá, nesse momento, existiu um período de transição. Acabou o juízo, ninguém governava mais, cada um fazia o que bem entendia, até chegar nesse momento que o povo começa a pedir. Só que entre esse tempo do fim de Juízes até Deus levantar o primeiro rei, Saul, né? E depois a gente vai ver que Deus levanta Davi, glória a Deus por isso. Existe um momento ali também de uma guerra espiritual, de uma crise espiritual, porque a gente vai ver aqui no texto do livro de Samuel que existia um sacerdote chamado Eli. Amém?
o sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E pensa nos 2 camaradas, ô João Carlos, ruim para fazer o ofício lá do templo. Ruim, pensa nos cabra ruim. A palavra, eles eram tão ruins, mas tão ruins, que a palavra de Deus fala aqui em 1 Samuel, capítulo 2, verso 12, diz assim, ó, os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Ou seja, havia uma crise de governo, amém? Quem está entendendo? Havia uma crise de governo e havia uma crise espiritual. Até chegar lá naquele momento que Samuel, né, juntamente com o poder de Deus, derrota os filisteus. Havia uma crise. A crise era tão forte, ó, que no capítulo 3, verso 1, diz assim, ó, o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era rara. A palavra de Deus não estava sendo pregada. Era raro ouvir alguém, um profeta do Senhor. Alguém mesmo ali com, sabe, com o cacife mesmo de um pregador, de um profeta. Então, o que Deus fez? Aonde que eu quero chegar nessa manhã? E você vai entender. O que Deus fez entre esse período do final dos juízes, amém? Quem está entendendo? Até chegar lá que ele vai levantar o rei. Deus escolhe ouvir a oração de uma mulher. Quem chuta aí? Ana. Vamos abrir o texto para a gente ler junto? 1 Samuel, capítulo 1. Louvado seja Deus. Vamos ler um pedacinho. Amém, irmãos? Isso que eu acabei de comentar aqui era todo o contexto que vai envolver a vida dessa mulher. Ela viveu nesse período, entre o final dos juízes e o levantar do primeiro rei. Pelo filho da promessa que Deus deu para ela. Pelo filho que veio através de uma oração. E você vai entender onde eu quero chegar. Vamos ler? 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1 mesmo, diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, o Efraimita. Versículo 2: Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, presta atenção, irmãos, todos os anos, não era 5 meses, irmãos, era todos os anos, amém? Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes. Olha os 2 caras que eu falei que era sacerdote. Amém? Eram sacerdotes. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções desta para Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. A Ana, porém, ele dava uma porção dobrada, porque ele o amava. A amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Quem deixou a Ana estéril? O Senhor. Tem propósito aqui, irmãos. Tem propósito aqui. Vai pegando aí no seu espírito. Versículo 6. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Quem deixou ela sem filhos? O Senhor. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que você não quer comer? E por que está tão triste? Alegrem-se sempre. Por que você está tão triste, Ana? Amém? Quem está entendendo? E será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Versículo 9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Amém? Eu não sei qual é a sua luta, meu irmão e minha irmã. Qual é a sua tribulação?
Mas eu quero convidar você a olhar para esse exemplo de Ana. E talvez você, mulher que está aqui nessa manhã, que muitas vezes são guerreiras do Senhor. Muito, muito, muito mais forte do que os homens. Amém, irmão Gustavo? Muito mais forte. Eu costumo dizer que mulher aguenta muito mais a dor do que o homem. Isso é fato. Amém? É fato. Eu sei pela minha, que tá lá do meu lado. Ó. Aguenta muito mais. Hein, Donizete? Aguenta. O homem é uma dorzinha. Ai, meu Deus. A mulher tá lá. Né, Érica? Com muitas dores. E tá ali, ó. Ana se levantou. E quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo, e Ana, com amargura de alma, orou. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Amém? Glória a Deus. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Quem tá pegando aí? Orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto. Amém? Ela fez um voto. Dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não esquecer da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos seus lábios, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho. Comeu alguma coisa. E o seu? E o seu semblante já não era triste. Amém? Mudou o semblante. Aleluia. Feche seus olhos por um minuto. Pense aí o que você tem passado. Qual é a sua luta? Qual é a sua tribulação? O que você tem passado? O que você tem enfrentado? Qual tem sido a sua oração? Como ser grato em meio às lutas? Como ser grato? Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Nessa manhã, ore. Ore ao Senhor. Fale com Ele. Fale com aquele que pode mudar a história. Fale com aquele que pode fazer da mulher estéril mãe de muitos filhos. Deus pode mudar
qualquer cativeiro, e ainda que ele não mude, seja grato ao Senhor por tudo que ele já fez. Como ser grato na tribulação? É hora de cada um de nós se levantar em meio à tribulação, em meio à luta, e orar ao Senhor, sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, sabendo que Ele é o Deus que muda a história. Sabe o que é interessante? Eu anotei aqui. Ana tinha um desejo. Amém? Amém, meus amados? Ana tinha um desejo. Deus tinha um propósito. Amém? Ana queria um filho. Deus queria um rei segundo o seu coração. Para isso, Samuel tinha que nascer, para depois ir lá, amando do Senhor, e ungir o rei correto. Não o que o povo pedia, mas o que Deus queria. Ana tinha um desejo, Deus tinha um propósito. Talvez, meus amados irmãos, aquilo que para nós é tribulação, e eu vou falar algo aqui, você vai guardar aí no seu coração. Amém, Jéssica? Amém, presbítero Henrique? Aquilo que para nós é tribulação, Rafa, para Deus pode ser processo. Amém? Às vezes as tribulações vêm sobre a nossa vida, e se estamos debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, o nosso primeiro olhar é de luta, é de tribulação. Amém? E é mesmo, isso é normal. Nossa, que luta, que tribulação. E às vezes Deus está olhando lá do céu e está falando assim, não, é processo, calma. Eu estou no controle. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu estou no controle. Tem um dizer que eu falei aqui uma vez numa pregação, e me veio agora ao coração, porque está dentro desse contexto. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, vai contar a história de Davi contra Golias. Amém? Desse rei que já tinha sido ungido, mas ainda não estava sentado como rei. E uma frase que me veio assim na vez que eu preguei aqui, foi de que quando Davi se dispôs a lutar contra o gigante, eu poderia ouvir o povo que era contrário e estava ali zombando da atitude de Davi, aquele menino pequeno, franzino, o povo gritando assim, Ih, vai morrer. Hã? Vai morrer. Vai morrer. E Deus olhando do céu e falando, não, vai ser rei. Vai ser rei. Amém? A palavra de Deus, ela está acima daquilo que a gente acha ou pensa, ou supõe. Às vezes para nós pode parecer uma luta, para Deus é um trabalhar, é um forjar do coração. Amém? O ouro ele é provado no fogo. E muitas vezes Deus permite nós passarmos por fogo para provar o nosso coração, para ver o que estava dentro do nosso coração. A palavra de Deus é tão categórica que se a gente for ler aqui, por isso que eu parei em alguns momentos, para dizer que quem deixou Ana estéril foi Deus. E isso forçou ela a se levantar, a se posicionar. Chega de Penina ficar zombando. Chega de ser zombada, de ser humilhada. Eu vou me levantar e vou orar ao Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus diz que quando ela sai e o sacerdote ele fala para ela, vá então e que o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. A palavra de Deus fala que ela come e se levanta e o semblante dela já não era mais o mesmo. Se você entender o processo de Deus na sua vida, o seu semblante vai se levantar e você vai ser grato, mesmo em meio à luta. E você vai olhar para a luta e vai falar assim, peraí, é luta ou é processo? É luta ou é propósito de Deus para a minha vida? Às vezes a gente quer muito que algo passe, ou que algo aconteça, ou que uma porta se abra, seja o que for. E às vezes a gente acha que está demorando, mas Deus está provando nosso coração. Eu entendo assim, que quando a gente está debaixo do poder e da mão de Deus, para nós cristãos que estamos ali comendo da palavra, se alimentando, orando, participando do corpo de Cristo, para nós, irmãos, é permissão de Deus. É permissão de Deus.
principalmente se você não der legalidade nenhuma para o inimigo agir contra você. É permissão de Deus. Foi assim com Jó. Foi assim com Jó. Eu estava conversando com o pai outro dia lá na barbearia. Os irmãos vão lá cortar, é umas aulas. É o Paiol, é o Stefano, todo mundo que vai lá cortar, a gente fica falando. É meia hora de corte, é meia hora de palavra. Aleluia. Né, Lu? E a gente tava conversando ali um pouquinho sobre a palavra. E a gente falava desses processos, sabe? Desse tempo. Às vezes a gente quer a coisa muito... eu quero pra ontem. Não, calma, tem um processo. E às vezes aquilo que parece que é luta pra nós, que é tribulação pra nós, é o processo de Deus forjando o nosso coração, a nossa mente para receber aquilo que Deus tem pra nós. Amém, meus amados? Pra gente finalizar essa palavra, eu vou convidar você a abrir, ainda aí em Samuel, 1 Samuel capítulo 2. É o cântico de Ana. Interessante que aqui na minha Bíblia, nessa Bíblia que eu estou usando aqui, ela tem a chave bíblica, né, o cruzamento, onde um versículo ele faz conexão com outro. E o versículo que faz cruzamento com o cântico de Ana está lá em Mateus capítulo 1, a partir do verso 46, que vai falar sobre o cântico de Maria. Amém? Agradecendo pelo Filho de Deus que ela gerou, o ungido do Senhor. E aqui olha o que Ana vai dizer aqui no seu cântico. Amém? Capítulo 2, verso 1. A gente vai ler ele para encerrar essa palavra. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. 4. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos. E a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre ela. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor... Olha esse versículo, irmãos, que lindo. Versículo 10. O Senhor destrói os seus inimigos. Dos céus troveja contra eles. Foi o que aconteceu lá com Samuel. Amém? O Senhor trovejou contra os filisteus. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra. Dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Amém? Essa palavra ungido aqui tem um cruzamento com Jesus lá no Cântico de Maria. Amém? O verso para a gente fechar, o verso 21 desse mesmo capítulo, diz assim: assim o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ana, além de Samuel, ela ainda teve mais filhos e filhas. Amém? Como ser grato na tribulação.
entendendo que a tribulação do crente pode ser um processo de Deus. Amém? Que você guarde essa palavra no teu coração, né? Da maneira que Deus quis falar nessa manhã. Talvez você esperava que uma palavra de sou grato por tudo que Deus está fazendo, e não foi assim que Deus quis falar. Deus quis falar para você, porque se tem uma coisa que a gente vive é luta, amém? É luta, é tribulação, mas se nós entendermos qual é o propósito de Deus, como eu falei aqui na frase, Ana tinha um desejo, Deus tinha um propósito, amém? A gente tem que saber unir isso na nossa vida, entender os caminhos do Senhor para nós, amém? Que o Espírito Santo possa entrar aí no seu coração, na sua mente nessa manhã e fazer com que essa palavra fique gravada aí na sua mente. Em nome de Jesus. Ebenezer. Amém? Glória a Deus.